Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 468, dando sequência, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda. Ele continua: a despeito do apelo ao perdão, quem achará que sua vingança é injusta? Buscando novamente André Luiz, encontramos nos domínios da mediunidade esta observação preciosa de Aulus: abstenhamos-nos de julgar. Abstenhamos-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. Então, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. Olha para você ver o que André Luiz aqui nos diz. Ele aqui está nos dizendo algo que nós já tratamos em outros vídeos, mas veja bem: a vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Olha para você ver que interessante, isso dito por André Luiz. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Então, a vingança é a alma da magia negra. A vingança é a magia do mal. E por aí em diante vai. Mal por mal, continuando. Significa o eclipse absoluto da razão. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte. Porque, de fato, são as únicas coisas que acompanham aquele rancoroso, aquele truculento, aquele monstro, aquele imoral, aquele que se sente no direito, no poder de destruir alguém, de fazer o mal contra alguém. Então, o que o aguarda senão a cegueira e a morte? É uma cegueira, é uma doença. E de fato é preciso entender, porque muitas pessoas dizem assim, de certa forma nós também: a morte não existe. Existe sim. De uma certa forma, a morte existe. Há como, aqui no corpo físico, eliminar em nós a nossa cegueira.
durante 80 anos, colocando colírio nos olhos da alma e desobstruindo os canais do raciocínio, do bom senso, da lógica. Isso é psicologia. Esse colírio, essa desobstrução desses canais. Esses canais obstruídos são os meios os quais onde o indivíduo, numa cegueira total, aqui na Terra, se encontra automaticamente morto. Como o Vó mesmo já nos disse várias vezes, tenho visto tantos mortos-vivos, como também tenho visto tanto vivos mortos. Quantos milhões de mortos-vivos e vivos mortos há aqui na Terra? E também na erraticidade. Outro autor bastante conceituado entre os entendidos é Eliphas Levi. O Dr. Gerard, em Caos, tem-no em elevada conta e por várias vezes em suas obras refere-se a ele com respeito e admiração. Eliphas Levi também viveu no século XIX e sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, seriam os dogmas, né? E os rituais, né, da alta magia, por exemplo, foi escrita em 1855, quando o espiritismo estava ainda em fase preliminar das mesas girantes. Embora sem declarar-se católico, Levi acata os principais dogmas ortodoxos. A divindade de Jesus, a Trindade, a existência do céu e do inferno. A despeito disso, não se furta a algumas críticas veementes, como esta, por exemplo. É lógico que a divindade, né, a Santíssima, a Trindade e a existência do céu e do inferno, de acordo com os dogmas ortodoxos, é lógico que é mitologia para o espírita, porque nós sabemos que não existe essa trindade, como também não existe o céu e também não existe o inferno. Mas aqui é um autor que, na época de Dr. Gerard, né, ele escreveu, Eliphas Levi, ele escreveu a respeito. Então ele continua aqui, Eliphas, ele continua: a igreja ignora a magia. Porque de fato, a igreja, até hoje, 2024, ela ignora a verdadeira magia do belo, a magia da vida, a magia do ressurgimento, a magia e a realidade, fato da reencarnação, a magia contida na natureza de Deus. A igreja ignora.
Acredito que também uns 60% do espírita que se diz espírita desconhece essa magia, devido às distorções. Ora, se aqueles, os caldeus, os fenícios, os egípcios, se eles que retornaram ao plano espiritual e deixaram para trás aqueles seres totalmente sem preparo, imagine esses todos que aqui estamos citando. Então a igreja ignora a magia porque deve ignorá-la. Porque deve ignorá-la. Ou perecer, como nós o provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que seu misterioso fundador foi saudado no seu berço por 3 magos. Isto é, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. Então, nós vemos aqui também muita mitologia. Por quê? Porque dizer que Jesus foi o fundador da Igreja Católica, isso é ser ignorante por demais. Mas você entende que aqui Hermínio Miranda, ele permite essas matérias justamente para que possamos, de uma certa forma, analisar. Porque você sabe que, eu não sei se você sabe, quem de fato deu início ao cristianismo aqui na Terra. Na verdade, quem deu o início no cristianismo aqui na Terra foi João Batista, não foi Jesus. Então existe muita mitologia entre o cristianismo e catolicismo. Não tem nada a ver o cristianismo com o catolicismo. Ora, conforme muitos acreditam, conforme aqui eles estão descrevendo aqui, até parece que Jesus fundou uma religião aqui na Terra. E, na verdade, nós podemos dizer com toda sinceridade, Jesus não fundou religião nenhuma. A religião de Jesus sempre foi a conexão com o Pai através do amor. O ser que mais compreendeu e compreende Deus, em todos os sentidos. Agora, dizer que o fundador da Igreja Católica foi Jesus, aí é assumir uma certa ignorância, né? Mas acontece que muitos crêem dessa forma, que Jesus que fundou a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica, ela foi criada pelo homem, embasada no cristianismo, aproveitando
o homem, aproveitando o interesse material, aproveitando a oportunidade que tiveram naquele momento, abraçaram a oportunidade e distorceram, denegriram o cristianismo redivivo. Denegriram o cristianismo redivivo. Tanto é que quando eles assumiram o cristianismo redivivo, eles jogaram para debaixo do tapete persa, é a mitologia, jogaram, é a mitologia e é a psicologia. Eles jogaram para debaixo do tapete persa o cristianismo redivivo, permanecendo esses praticamente quase 2000 anos, o cristianismo redivivo embaixo do tapete persa, por eles ocultado. E vindo Hippolyte Léon Denisard Rivail a 18 de abril de 1857 a erguer esse tapete e apresentar ao mundo Deus, Jesus, na íntegra, apresentando os desígnios de Deus, conforme era, conforme é e conforme por toda a eternidade. Então, o Espiritismo significa o cristianismo redivivo e não o catolicismo redivivo, porque aqui está dessa forma: o fundador da igreja, eles estão dizendo que é Jesus aqui, mas isso é Elipas Levi que está dizendo. Mas nós temos que comentar isso. Nós não podemos passar por cima dessa mitologia e permitir que o telespectador ponha em prática um absurdo desse. É necessário que aquele que conhece diga alguma coisa. Eu estou aqui para passar aquilo que eu estudei, que eu aprendi, que eu aprendo no plano espiritual. O telespectador que quiser se manifestar, que se manifeste. Eu acho maravilha. E não pense que eu vou desfazer de quem se manifestar, negativo ou positivo, de forma nenhuma. O direito é nosso de discutir essas matérias para que possamos cada vez mais aprender e crescer. Mas a realidade é essa: Jesus não fundou o catolicismo. Isso é invenção. Ou eu vou usar esse termo fundador. O fundador, o criador do cristianismo, João Batista. E depois eles pegaram, com a partida do Cristo, né, na crucificação, eles transformaram a bel prazer para satisfazer as cifras nos bolsos deles. Então é natural que eles vão dizer mesmo que Jesus fundou, né, o catolicismo. Jesus, ele criou a Igreja Católica. É natural. Eu também diria.
Ué, se é para ganhar dinheiro, vamos dizer. Vamos admitir. Nada melhor que admitir para poder enganar. E é o que acontece até hoje, no ano de 2024. Mas comigo aqui não tem nada disso, não. Então, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. Então, a obra de Pappus é bem mais didática, e ordenada do que a de Levi. Mas os princípios fundamentais identificam-se em vários pontos. Os princípios fundamentais identificam-se realmente na mitologia, na irrealidade, no equívoco. Se identifica sim, é óbvio. Pontos importantes, e ambos consideram o mago como verdadeiro conhecedor e o feiticeiro como simples imitador. Isso aqui é muito complexo. Porque tanto Gerard quanto Levi, eles reconhecem que ambos consideram o mago como verdadeiro conhecedor e o feiticeiro como simples imitador. Isso é muito complexo, porque para chegar a esse ponto é preciso de uma Barça, de uma enciclopédia, de uma análise muito profunda, e que infelizmente aqui na Terra nós ainda não temos seres assim que mergulharam neste oceano cósmico, universal, dos elementos, os quais nós, no vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de dizer. Então, Pappus usa uma imagem dizendo que o mago... Olha aqui, ó. Acabei de confirmar aqui. Pappus usa uma imagem dizendo que o mago é o engenheiro da magia, enquanto o feiticeiro é simples obreiro. Não concordo por vários fatores, porque é muito complexo. Agora, esse meu vários fatores e esse meu complexo também, se eu tiver que dizer ao telespectador o que nós entendemos por complexo, e olha, nós vamos gastar mais ou menos uns 50 vídeos de 26 minutos e praticamente nós não vamos sair do lugar, com todo respeito, né? Então é melhor deixar do jeito que tá, porque nada melhor que o tempo poder clarear a mente de muitas pessoas. É lógico que eu gostaria de passar adiante esse complexo, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Olha só o que eles descrevem. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, escreve Levi. Uma magia divina e uma magia infernal. É complexo, né? Isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. Na atualidade, é óbvio que, de acordo com o que Levi aqui descreve, na atualidade, isso é muito fácil. Mas acontece que há uma distorção com relação à magia e à feitiçaria,
lá dos fenícios, dos egípcios, dos fenômenos que praticavam, que aceitavam, que admitiam os fenômenos elementares. Que hoje, 2024, os magos e os feiticeiros, que não passam-se de obsessores e obsidiados, eles desconhecem o sentido e o significado de fenômenos elementares. Eles desconhecem. E se você leva ao conhecimento deles, de um mago ou de um feiticeiro, o termo fenômenos elementares, eles podem ainda te interrogar: que significa isso? Aí você descreve os espíritos da natureza, você descreve a água, o fogo, né? A terra, o ar. Esse é do ocultismo. E vem ali a física, os elétrons, os prótons. Aí eles te perguntam: para que serve isso? Aí você percebe que eles encontram-se na contramão de tudo aquilo que eles acham que sabem e que estão fazendo. Então, são mistificadores, charlatão, auxiliando charlatões, mistificadores no corpo físico. Falando mal? De forma alguma. Mas na Terra, neste exato momento, 2024, não existe um verdadeiro mago, um verdadeiro feiticeiro, como na época dos fenícios, dos egípcios, dos caldeus. Não existe. E sim, todos equivocados no achismo, no materialismo, apegados ao lado financeiro. E, acima de tudo isso, empregando-se a mediunidade, porque todos esses seres são médiuns, fazendo uso desse atributo, né, de evolução em prol do mal. Porque se nós pararmos para analisar, esse atributo ele é neutro. Esse atributo atende vamos dizer, o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então a mediunidade ela atende o livre-arbítrio, que é o direito de escolha do indivíduo. Nesse sentido, esses falsos magos e feiticeiros do século 21, 2024, além de mistificar, além de distorcer, além de deturpar os desígnios, as leis, ainda metem a mediunidade no meio com o seu magnetismo, com a sua radiação, com a sua irradiação, com a sua sensibilidade. Seres ostensivos, seres sensitivos, ferramenta das trevas, trabalhando através das trevas que se encontram no corpo físico. Eita, meu Deus do céu, hein? Vamos rezar, não é verdade? Vamos rezar, Luiz Antônio, porque os temas
são maravilhosos, né? Vamos rezar. Por isso os ataques, né? Então nós temos que rezar de verdade, não podemos vacilar não, porque qual outro louco, eu vou usar esses termos para você se sentir mais satisfeito. Qual outro louco, qual um outro alienado você já viu comentando esses assuntos aqui, botando a cara a tapa? Eu acredito que até hoje você nunca deparou com estas situações. Mas eu só tenho a ganhar. Como aqui hoje, já gravamos 2 vídeos. O que me foi confiado pela equipe espiritual que aqui está presente, porque eu sou assistido pela equipe espiritual. Tudo que eu disse aqui, eu não disse nada de minha conta, e sim, há aqui uma planilha, há um programa, então eu não falo nada de minha conta, a não ser de vez em quando, mas hoje eu não disse nada. Os temas, ultimamente, eu não estou dizendo nada por minha conta, porque são temas assim que a gente precisa tratar com muito carinho, com muito amor, como todos os temas, porque, enfim, se respeita todo mundo, mas não deixa de ser assuntos que mexem com o ego da humanidade. Então, oremos, né? Até o próximo vídeo, até o próximo dia.